Amityers, não faz muito tempo a gente falou sobre Lux-Maxing ou Luquismo, um movimento que ressalta e valoriza, principalmente entre homens, hábitos e comportamentos saudáveis como cuidados pessoais, dieta equilibrada, atividade física, cultura e conhecimentos gerais. Enfim, fatores que contribuem para as boas relações sociais e profissionais. Só que, quando esses conceitos são extremados, eles acabam entrando num movimento masculinista chamado manosfera, um submundo que prega a objetificação feminina, a misoginia e a LGBTfobia. E hoje nós vamos falar sobre isso. Eu sou o Dr. César Isaac e você está no Amitié Talks, o podcast da Clínica Amitié. O movimento masculinista, do qual a manosfera faz parte, é composto por um conjunto de ideologias, grupos e ações que se concentram nos direitos, questões e experiências dos homens. Infelizmente, esse assunto nunca foi tão atual. Por isso, terminando esse talk, não deixem de ouvir o episódio 128 de misoginia e o 132, Lux-Maxing, do nosso Amitié Talks, para entender como é que a gente chegou até aqui. Esse movimento masculinista pode variar bastante entre seus objetivos e abordagens. Desde uma preocupação legítima com problemas enfrentados pelos homens até posições extremistas que qualificam o comportamento das mulheres, pregando uma visão tradicional dos papéis de gênero. Nessa rede de comunidades online formadas predominantemente por homens, são compartilhados ideias e discursos como: as mudanças na dinâmica do poder de gênero geram insegurança para os homens acostumados com papéis tradicionais. A internet atua como catalisadora para transformar essas inseguranças em comunidades que oferecem validação para estes comportamentos radicais. Dentro deste universo surgiram movimentos como Red Pill, Black Pill, Men Going Their Own Way, ou na sigla MGTOW, e o Movimento pelos Direitos dos Homens, MRM, que, embora tenham origem e objetivos variados, frequentemente convergem em narrativas críticas ao feminismo e às mudanças culturais contemporâneas. O conceito do Red Pill vem do filme Matrix, de 1999, no qual a pílula vermelha simboliza a revelação da verdade oculta. Na manosfera, o termo foi apropriado para descrever o despertar dos homens para uma suposta realidade onde mulheres e movimentos feministas controlam as dinâmicas sociais, sexuais e jurídicas em detrimento da vontade deles. Essa ideia deu origem a um movimento que mistura o autodesenvolvimento masculino com discursos que frequentemente objetificam e desumanizam as mulheres. Muitos influenciadores Red Pill misturam conselhos legítimos, como cuidar da aparência ou desenvolver habilidades sociais, com discursos que reforçam estereótipos e fomentam o ódio. E essa dualidade facilita a normalização de ideias preconceituosas entre os seguidores desses movimentos. Enquanto o Red Pill prega que os homens podem recuperar o controle por meio de melhorias pessoais como aparência e status, o Black Pill representa uma visão extrema e nihilista. Para os adeptos do Black Pill, fatores biológicos como beleza e genética determinam o sucesso ou o fracasso masculino nos relacionamentos, tornando inútil qualquer esforço de desenvolvimento pessoal. Essa perspectiva, amplamente difundida entre comunidades de incels, ou celibatários involuntários, por serem baixinhos, gordinhos e não terem os atributos físicos necessários para se destacarem, aumenta ressentimentos profundos contra as mulheres, retratando-as como inalcançáveis e responsáveis pela sua frustração. A Red Pill reduz mulheres a antagonistas no jogo social
enquanto a Black Pill aprofunda essa visão, retratando-as como inacessíveis e culpadas pelo sofrimento masculino. Ambos os movimentos promovem uma desumanização das mulheres, transformando frustrações legítimas em ódio e violência. Outros movimentos que incluem o MGTOW, que incentiva homens a se afastarem de relacionamentos com mulheres para evitar envolvimentos emocionais ou financeiros, e também o Movimento pelos Direitos dos Homens, MRM na sigla em inglês, reforçam questões como custódia de filhos, violência doméstica contra homens e saúde mental. Embora o MRM levante pautas legítimas, parte das suas comunidades também adotam discursos antifeministas que se tornam uma ponte para ideias mais extremas contra as mulheres. Essas comunidades utilizam plataformas digitais como YouTube, Telegram e fóruns que reforçam visões polarizadas e, em alguns casos, misóginas. Juntos, os 11 principais canais desse segmento no YouTube somam mais de 4 milhões de seguidores e seus vídeos têm mais de 1 bilhão de visualizações. O discurso hostil dos masculinistas ataca todas as mulheres, mas, em especial, mães solos, mulheres acima de 30 anos, feministas e mulheres com atuação política no país, sejam de esquerda ou de direita. Esse discurso corre ainda mais solto no submundo digital de grupos misóginos que se multiplicam no Telegram. Nos últimos 3 anos, o volume de mensagens de ódio contra mulheres nesses aplicativos superou em 4 vezes a soma de manifestações de racismo, xenofobia contra nordestinos, capacitismo e LGBTfobia. Esses dados fazem parte de um levantamento inédito feito para o portal UOL pela Universidade Federal da Bahia em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina e o apoio do Internet Lab, um centro de pesquisas de direitos humanos e tecnologia. Só para a gente ter uma ideia desses dados alarmantes, foram analisadas mensagens enviadas entre 2021 e 2024 em mais de 1.000 canais e 400 grupos frequentados por brasileiros no Telegram. Desse total, 271.281 mensagens enalteciam a violência contra mulheres, o antifeminismo e o machismo, contra 60.214 mensagens reproduzindo discursos de ódio contra outros grupos. E para quem quiser saber mais, a íntegra desse estudo pode ser vista na coluna Tab do portal UOL, numa matéria publicada em 12 de abril de 2024. Mas, voltando a Mitchers, a manosfera é descentralizada e amplamente digital. Suas discussões, frequentemente, são pautadas por narrativas de ressentimento, nas quais mulheres são retratadas como manipuladoras ou interesseiras. Conceitos como red flag são utilizados para classificar comportamentos femininos vistos como indesejáveis, e as interações entre homens e mulheres são descritas como um jogo de poder. Segundo um dos principais coaches desse segmento, cujo nome eu vou propositalmente omitir, abre aspas. As mulheres tendem a apresentar 3 pilares para projetar seus valores: beleza física, forma de se vestir sem mostrar muito o corpo e forma de se comportar em público. Elas não devem interromper os homens ou falar mais alto. Fecha aspas. Como a gente já falou, muitas dessas comunidades promovem visões tradicionais e rígidas de gênero, defendendo que os homens retomem a sua masculinidade hegemônica, enquanto as mulheres devem se submeter a papéis subordinados. E pasmem, amiters, algumas mulheres também adotam esse discurso, como é o caso daquela influenciadora que denunciou o marido por agressão e maus tratos. Eu nem preciso falar o nome dela, né?
A disseminação dessas ideias machistas e patriarcais é amplificada por influenciadores digitais que lucram com o conteúdo como cursos, mentorias e livros. Essas atividades criaram um mercado bilionário alimentado por seguidores que buscam validação para suas frustrações pessoais. Em um dos seus cursos, o coach que eu falei acima prega que um homem de valor deve seguir 10 pilares, que são apresentados como um guia para que eles construam uma identidade de destaque e sucesso, especialmente em contextos sociais e relacionais. Esses pilares enfatizam a importância de cuidar da aparência, manter-se em boa forma graças a exercícios regulares e valorizam a higiene pessoal, com atenção especial à higiene dental, ao corte de cabelo e à manutenção da barba. Também destacam a relevância de vestir-se de maneira apropriada, alinhando o estilo ao contexto social, e de tratar as pessoas com positividade, evitando piadas ofensivas ou que possam criar desconforto. Outro ponto central é a autoconfiança, considerada essencial para transmitir segurança em comportamentos e decisões, acompanhadas de autenticidade, que implica agir de maneira genuína e fiel à sua própria essência. Além disso, o aprendizado contínuo é encorajado para que o homem se torne mais interessante e relevante em interações sociais, enquanto o desenvolvimento de habilidades de comunicação eficazes é apontado como um diferencial que permite transmitir mensagens com clareza e impacto. Por fim, o pilar que amarra todos os outros é a construção do valor pessoal, que sugere focar em conquistas e competências que demonstrem o mérito e a singularidade do indivíduo. Até aqui, tá tudo ótimo. Esses são realmente valores que devem ser cultivados. Porém, o contexto em que eles são apresentados frequentemente vincula o valor masculino a uma visão utilitarista e hierárquica das relações humanas. Isso contrasta com os padrões rígidos impostos às mulheres no mesmo discurso, reforçando desigualdades e objetificações que são comuns nessas comunidades. Abre aspas. Mulheres são distrações que vão te consumir dinheiro. A parte lixo feminista é manipuladora. Se você decifrar uma mulher, consegue lidar com qualquer inimigo. Mulheres não gostam de responder mensagens difíceis. Mulher é preguiçosa, quer emoção. Se a transa for muito boa, não se iluda. Se a mulher transa bem, é porque já praticou com vários caras. Fecha aspas. E a coisa só vai radicalizando. Gosto de mulher que cozinhe pra mim. Já peguei muita mulher vagabunda que não cozinha. Não gosta de cozinhar. É bucha, diz o coach. Não tem mulher perfeita. Existem mulheres mais maleáveis que você consegue ajustar o comportamento. Esse é o conselho final do influenciador: encontrar mulheres que sejam um pouco mais suscetíveis ao molde criado pelas presenças masculinas. Mas, cuidado, a mulher quando é rodada, e não é uma questão de quantos já entrou nela, ela é difícil de ser moldada, arredia, dá dor de cabeça, fala, não vou cozinhar para macho. E quando as coisas ficam difíceis, vai procurar outro. Tudo isso soa muito misógino, porque é muito misógino. A tentativa de expressar esse tipo de coisas e, ao mesmo tempo, se blindar das consequências gera um discurso bipolar que não se sustenta. Adoro mulher, mas toda mulher é chata. Amo mulher, mas mulher é um pé no saco. Estranho, né? A expressão desse movimento tem consequências preocupantes. Existe uma forte relação entre a manosfera e movimentos extremistas como o neonazismo, reforçando a sua toxicidade.
Essa cultura também perpetua a polarização social. Narrativas de nós contra elas criam uma dinâmica conflituosa que dificulta diálogos construtivos sobre questões de gênero. Para os homens, a falta de apoio emocional e de políticas públicas inclusivas os torna vulneráveis a esses discursos que oferecem soluções simplistas para problemas complexos. Para as mulheres, o impacto é direto, alimentando discriminação e violência, tanto online quanto offline. Embora a manosfera levante algumas questões legítimas, como saúde física, mental e social masculina, sua associação com discursos tóxicos e polarizações ofusca essas pautas. É necessário promover alternativas saudáveis, como modelos positivos de masculinidade e maior acesso a suporte psicológico para lidar com as dificuldades enfrentadas pelos homens. Além disso, campanhas educativas e a regulação de plataformas digitais são fundamentais para mitigar os impactos dessas comunidades. Em uma última análise, a manosfera pode ser considerada um reflexo das ansiedades e desafios masculinos em um mundo em transformação. Enquanto algumas das suas vertentes buscam respostas para problemas reais, outras perpetuam narrativas regressivas que aprofundem divisões e desigualdades. Um diálogo mais inclusivo e empático entre os gêneros pode ajudar a enfrentar os problemas que essas comunidades abordam, sem reforçar a misoginia ou a exclusão. Homens devem ser incentivados a buscar alternativas saudáveis como a terapia e a participação de comunidades inclusivas que promovam um diálogo construtivo. É fundamental reconhecer a complexidade envolvida nesse tema, diferenciando críticas legítimas às mudanças sociais de discursos que alimentam violência e exclusão. As reações feministas e conquistas recentes contra a manosfera têm se concentrado em combater a discriminação do discurso misógino e reforçar os avanços de igualdade de gênero. Mulheres têm utilizado campanhas como Brasil Sem Misoginia, promovida pelo governo em 2023, para enfrentar o impacto dos discursos de ódio online. Além disso, a liberdade sexual, a autonomia sobre seus corpos e a maior conscientização sobre relações tóxicas tem fortalecido a capacidade das mulheres identificar e evitar dinâmicas abusivas. Essas conquistas desafiam diariamente as narrativas da manosfera, que muitas vezes reagem com uma tentativa de retaliação às mudanças culturais. O enfrentamento desse tema requer diálogo, educação e ações concretas que promovam a empatia e a colaboração entre os gêneros. Um beijo para cada um. Esse foi o Amitié Talks, o podcast da Clínica Amitié. Você pode ouvir nosso podcast no Spotify, no YouTube ou no seu tocador de podcast preferido. Vale a pena seguir o Amitié Talks no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. Nosso podcast tem produção geral e edição de Mila Bessa, direção de Fernando Dourado. Se você quiser comentar, fazer sugestões ou participar dos nossos talks, entre em contato conosco pelas redes sociais. E não deixem de avaliar o nosso podcast na plataforma de áudio. Engaja com a gente. Você pode nos dar um joinha no YouTube ou estrelinhas no Spotify. Isso é muito importante. Eu sou o Dr. César Isaac e fico aqui até o nosso próximo encontro.